Qual a importância do olhar para não pecar? Como usar esse instrumento dado por Deus de maneira a usá-lo somente para o bem e evitar o pecado? Como evitar o pecado através do olhar é o que Santo Afonso de Ligório vai nos explicar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Olha, esse é o tipo de conselho, a classe de conselho que a gente leva para a vida inteira é de ouro, certo? Esse conselho é de diamante. Ele vale muito mais até do que isso. Porque se nós soubermos como colocar isso em prática, uma grandíssima parte dos pecados nós vamos evitar. Vamos nos unir mais a Nossa Senhora, ao nosso anjo da guarda. E, aliás, pensamos desde já ao nosso anjo da guarda que nos ajude a seguir esses conselhos. Então vamos direto para ele, eu apenas deixo aqui na tela aqueles que ainda não ligaram e quiserem pedir o adesivo de São Miguel, eu já expliquei isso em outros vídeos, é uma campanha, né? São várias campanhas que podem ser feitas para difundir os sacramentais, é um adesivo que já está bento, você pode colocar em casa ou no carro, e sempre que olhar para ele, lembrar-se da proteção de São Miguel e recorrer a São Miguel. É uma das formas de nós nos unirmos ao anjo da guarda, aos Santos Anjos, a São Miguel, é nós nos lembrarmos frequentemente. Por isso que os nossos voluntários criaram essa campanha, que está sendo possível graças à generosidade daqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Este ano temos várias campanhas engatilhadas, graças a Deus. Bom, então quem ainda não ligou pode ligar e pedir o seu adesivo. A modéstia dos olhos, Santo Afonso de Ligório. Eu vou deixar um pouquinho aqui o número para quem quiser anotar e quem quiser ligar. É das 6 da tarde até as 8 da noite. Bom, Santo Afonso, no Tratado sobre a Castidade, ele diz o seguinte, citando Santo Agostinho: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento nasce a concupiscência. O que é a concupiscência? Vamos lembrar, é a fome de pecado. A fome de pecado, é o apetite pelo pecado, é a concupiscência. Então eu repito, do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Nós vamos ver a importância disso, sobretudo nessa era digital. Muitas vezes, quantos jovens, para não falar de adultos, mas quantos jovens começam a já ir pelo caminho do inferno, já a partir dos 12, 13, 14 anos, se não antes, por causa da falta de bons conselhos nessa matéria. Ou por não segui-los, mas muitas vezes por falta de bons conselhos. Eu vou explicar com calma hoje, de acordo com Santo Afonso. Bom, se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo. Apanhou o fruto, então fez-se culpada de desobediência. Então essa é uma importância enorme. Santo Afonso é um dos grandes, se não o maior teólogo em matéria de teologia moral. Ou seja, o estudo da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo com relação aos atos humanos. Bom, é um grande doutor da igreja, sobretudo nessa área. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar o objeto ilícito, depois a desejar e finalmente a consentir no pecado. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrimos metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário, veja bem, não é qualquer olhar, um olhar voluntário, lançado a uma pessoa do outro sexo, ou a qualquer objeto que seja proibido, ou qualquer imagem que seja ilegítima, ou que às vezes para mim seja ilegítima, eu vou explicar, acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. Aqui de São Bernardo, as primeiras setas que ferem as almas castas, e não raro as matam, entram pelos olhos. Por causa dos olhos caiu Davi, continua Santo Afonso, esse homem que era segundo o coração de Deus. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderam eternamente?
Então muita gente acha, e eu infelizmente tenho visto alguns sacerdotes ditos progressistas que dizem, não, castidade é só uma questão interior da alma, não tem nada a ver com o que a gente vê, com o que a gente veste. Isso é completamente contrário à doutrina católica, mas assim, completamente contrário. Qualquer tratado católico bom, dos santos, dos doutores da igreja, dizem exatamente o contrário. Nós temos que tomar cuidado com a vista. Vai dizer, mas então quer dizer, quando eu falo com uma pessoa do outro sexo, eu não posso olhar para ela? Diz, não, veja bem, eu não posso ficar contemplando demasiadamente, ele vai explicar daqui a pouquinho isso, a beleza de uma pessoa que não é a esposa, que não é o esposo, que não é futuro esposo, futura esposa, e ainda assim, em matéria de futuro esposo, esposa de maneira olhar para a fisionomia, olhar para o rosto e tudo mais, não ficar olhando para o corpo, porque isso vai atear uma faísca infernal. Alguém vai dizer, não, mas isso está muito exagerado. Bom, basta olhar para o mundo de hoje. Tudo pode, todo mundo mostra o que quer, todo mundo olha para o que quer, olha a consequência. Basta ver a consequência. Às vezes até entre religiosos que se descuidam, isso vai assim. Todo mundo conhece casos assim. Bom, então vamos ser honestos conosco mesmos. E isso é preciso dizer para quem a gente forma. Eu dou catequeses para vários jovens, e tenho dado já há muitos anos. E eu sempre insisto nisso, se você quiser manter a castidade e dentro do casamento manter a fidelidade, tem que cuidar do olhar. Agora, isso se multiplicou, a importância disso se multiplicou na era digital. Por quê? Nós podemos ver qualquer coisa a qualquer momento, isso está no nosso bolso. Então, se eu não cuido disso, eu já começo a pecar. Porque eu sei que aquilo que eu olho voluntariamente e fico fitando, né, eu olho demoradamente um objeto que eu sei que pode facilmente despertar desejos impuros, eu já começo pecando por aí. Bom, vamos continuar. Vigie, pois, cada um sobre os seus olhos, se não quiser chorar uma vez com Jeremias. Meus olhos me roubaram a vida. Jeremias capítulo 3, etc. As afeições criminosas que penetraram em meu coração por causa de meus olhares lhe deram a morte. Então, a morte da alma, né? Então a gente vê, meus olhos roubaram a vida da graça. Alguém vai dizer, não, mas isso aí está demais, você está exagerando. Então eu digo o seguinte, pare de ver o vídeo e continue a fazer sem levar isso em consideração, e lá no juízo final nós vamos ver quem tinha razão. Se era Santo Afonso ou se era quem diz que está exagerado. E aqui um parênteses antes da gente continuar, eu digo com ênfase porque isso de fato é muito importante. Eu digo isso não para você que está assistindo simplesmente, eu digo isso para mim, porque se eu não tiver o mesmo cuidado, nós todos somos seres humanos do mesmo jeito. Nós temos as tendências desordenadas do mesmo jeito. E nós temos que tomar os mesmos cuidados. Mas eu lhe garanto uma coisa, quem toma esse cuidado no início pode ser difícil, mas depois dá uma alegria de alma, sabe por quê? Porque a gente, de tal maneira, evita de ver o que não deve, que a cabeça fica livre para pensar em outras coisas muito melhores e que dão muito mais serenidade, mais paz, mais alegria, mais vigor. Mas continuemos. Vigie, pois, cada um seus olhos. São Gregório diz, eu só estou dando luminares da doutrina católica aqui. Se não reprimires os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno. São Gregório, que a força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Por assim dizer, quer dizer, no fundo, nós que decidimos. Mas muitas vezes, se a gente dá trela para o mau olhar, chega um momento que é quase impossível não pecar. Então a culpa está não ter se deixado demorar num olhar errado. Hoje em dia, quantas vezes a gente passa os olhos? E aqui a gente vê a diferença entre ver e olhar, né? A gente podia até fazer essa diferença. Uma coisa é que o objeto errado passa em nosso campo visual, a gente desvia. Mas outra coisa é eu, então, direcionar o meu olhar para aquilo e ficar fitando, ficar demoradamente olhando para aquilo. Quem contempla objeto perigoso para a virtude, acrescenta o santo, começa a querer o que antes não queria.
É também o que diz a Sagrada Escritura, quando, no livro de Judite, quando diz que a bela Judite escravizou a alma de Holofernes, apenas este a contemplou. Quanta gente que tem informação boa dos pais, dos avós, que aprendeu catecismo. Às vezes a gente olha para a pessoa, nossa, como é que ele desviou tanto? Muitas vezes, e eu arriscaria dizer 90% dos casos, começou com um mau olhar. Começou com um mau olhar. Vamos lá. Abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos, nós regulamos o olhar. Tem um autor pagão que diz uma coisa que não é verdadeira, e Santo Afonso cita, o Sêneca, que diz o seguinte: a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Uma coisa errada, ele vai explicar. Seguindo essa máxima, um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade, como nos refere Tertuliano. Isso está errado, certo? Isso, porém, não é lícito a nós, cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos por virtude, ou seja, nós não olharmos aquilo que não deve. Bom, não contemples a beleza alheia, disso origina-se a concupiscência que queima como fogo. Eclesiástico, capítulo 9, versículo 8. Evidente que eu posso contemplar a beleza alheia. Claro, a beleza é para ser contemplada. Agora, que tipo de beleza? Não é? Uma coisa é a beleza de alma, é a beleza da fisionomia, a elegância dos gestos, etc. Outra coisa é quando aquela pretensa beleza, no fundo, é uma característica sensual, não é tanto de beleza, mas uma característica sensual que vai me despertar. E mesmo quando é beleza de fisionomia, outro tipo de beleza ou elegância, mas que eu sei que se eu olhar e contemplar vai me causar a concupiscência, vai me provocar a concupiscência, eu devo evitar. Então, uma pessoa que já é casada e que precisa ir para o trabalho e tem uma outra pessoa, um homem ou uma mulher, que tem uma certa elegância, que tem uma certa beleza, e que aquela beleza me é motivo de tentação, eu devo evitar olhar. Pura e simplesmente, sim, senhor. Não quer dizer que eu não devo olhar, cumprimentar, etc. Eu devo ser civilizado, mas eu devo ser prudente, não ficar contemplando. É o que está dizendo aqui, contemplar, ficar olhando, sem necessidade, por muito tempo. Né? Bom, não sou eu que estou dizendo, são vários santos citados pelo grande Santo Afonso de Ligório. São Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. Por essa razão, foram os santos tão cautelosos em seus olhares. E eu garanto, se a gente evita a beleza ilegítima, a gente acaba recebendo como prêmio a capacidade de degustar todas as outras belezas legítimas. Bom, julgue-se agora, de Santo Afonso, quão grande é a imprudência. Quão grande é a imprudência e temeridade dos que, não possuindo a virtude de um desses santos, ousam ficar passeando suas vistas para tudo quanto é coisa. Sobretudo ali, no smartphone. Sobretudo ali. Então, não adianta querer trilhar o caminho da virtude sem cuidar dos olhares. E para isso estão os santos anjos, pedir aos anjos da guarda. Quantas vezes já me aconteceu? Que a gente está no meio da rua, às vezes está pensando em outra coisa e o olhar fica lá, vagueando, né? E hoje em dia, infelizmente, cheio de outdoors, de propagandas imorais, e às vezes o olhar está assim, e passa ali, e a gente está dirigindo, fazendo alguma coisa, e demora um pouco para se dar conta. Quantas vezes já me aconteceu? Aí a gente encosta o braço num objeto pontudo, aquilo dói, e um pouquinho é o anjo da guarda, por uma circunstância, nos ajudando a parar de olhar ou desviar mais rapidamente ainda dos objetos errados, dos objetos que a nós nos podem gerar e provocar a concupiscência. O que nos prejudica, continua Santo Afonso, não é tanto o olhar casual como o olhar premeditado, o mirar, o fitar.
Razão porque Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa cuja vista pode ser prejudicial, isso que vale para pessoa, vale para objeto, para propaganda, para novela, vou nem falar da novela, para computador e tudo mais. Guardai-vos ao menos de fitá-lo, ou seja, se nós estamos no trabalho, nós estamos em uma ocasião em que, enfim, essas coisas acabam, infelizmente, hoje em dia, sobretudo, passando na nossa vista. Às vezes é inevitável que isso passe no nosso campo visual. Mas guardai-vos ao menos de fitar, ou seja, de demorar-se, de contemplar, etc. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar. Pois ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma. Ou seja, um olhar voluntário, significando aqui, como diz São Gregório, contemplar ou extasiar-se, ficar contemplando um objeto ilícito, que não é lícito desejar, já deixa uma certa mancha na alma. E depois vai trazer mais tentações, mais tentações, mais tentações. Agora, é claro, se a gente olhou, combateu, desviou, e ainda assim vem o pensamento impuro, a tentação impura, e nós dizemos não, aí nós adquirimos até merecimento com isso, certo? Aí não é nossa culpa. Vai gerar tentação, tudo mais, mas nós dizemos não. E se nós continuarmos a dizer não, aí nós conseguimos aí a mais virtude até. Bom, tendo se perguntado ao irmão Rogério franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares quando tratava com senhoras, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se ele se expõe a ela, Nosso Senhor o abandona e facilmente cairá no pecado. Ou seja, se nós temos uma liberalidade no trato com os demais, então, um homem casado que vai para o trabalho e tem toda a liberalidade com as outras mulheres que estão ali, o que acontece? Ele está se expondo à ocasião. Agora, se ele trata com toda educação, respeito, com civilidade e tudo mais, mas evita de ficar contemplando, evita de ficar tendo ocasiões de queda, aí Nosso Senhor o protege. Então a gente vê, são duas coisas. Às vezes a mesma pessoa, no mesmo lugar, com as mesmas ocasiões, pode ter duas atitudes completamente diferentes. Bom, com isso aqui fica então o conselho de Santo Afonso de Ligório. Eu reputo isso tão importante que, caso esses conselhos te tenham feito bem, te tenham feito pensar, eu recomendo que faça a penitência de reouvir e passar para aqueles que você acha que possa fazer bem. Porque eu sei que isso é amargo dizer, mas é o amargo que cura. Né? E uma das coisas que a gente tem feito essas campanhas, está aqui novamente o telefone para conseguir gratuitamente o adesivo de São Miguel, é porque nós, tendo continuamente a São Miguel, aos anjos, figuras deles, ou desenhos deles, ou imagens como essa, fotos de imagens como essa, nos lembrarmos e pedirmos força para sermos assim. Mas eu novamente garanto, e com isso eu termino, se nós fizermos assim, vem um vigor de alma e uma alegria, e a gente começa a degustar muito mais tudo aquilo que é legítimo. Então, muito obrigado, e coloque suas dúvidas, comentários, objeções, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.